Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui, estou aqui com o nosso diretor, que também foi promovido a diretor do nosso canal pela Bíblia, Frederico. Ele acabou de sair, já deixou tudo ajeitadinho pra gente. E agora nós estamos aqui junto com vocês, trazendo para você o melhor da informação. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon das Escrituras. É isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre o cânon das Escrituras bíblicas. Você vai ter a oportunidade de aprender muito hoje aqui com a gente sobre a questão do cânon. Bom, vamos começar falando aí sobre a palavra cânon, né? Essa palavra, ela é uma palavra que ela traduz a ideia de uma régua, de um padrão, né? De uma medida. Ou seja, por exemplo, eu quando estudei no Senai, nós tínhamos blocos padrões, né? O que era um bloco padrão, ancião? Então eram diversos blocos com medidas exatas, todas as medidas tomadas em laboratório a aproximadamente 20 graus, e esses blocos padrões, quando medidos com instrumentos precisos, como por exemplo um micrômetro, o que é que ele indicava? Ele indicava o 0 a 0. Então não tem como, por exemplo, você ter um bloco padrão de 10 milímetros medindo 10,0001. Não existe. Não tem como você ter um bloco padrão de 10 medindo 9,999. Então, o padrão é o cânon, né? Então, quando a gente fala em cânon das Escrituras, isso aqui é muito importante que você compreenda. Porque quando nós tratamos de cânon das Escrituras, nós estamos tratando de um padrão das Escrituras, tá? Então é isso que é muito legal e é isso que é muito importante que você entenda. Estamos tratando de um padrão, tá bom? E, bom, quando a gente fala em padrão das Escrituras, eu vou pedir, por favor, aproveite e compartilhe também esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que ele vai ser de grande ajuda para muita gente, tá legal? Então, quando nós estamos falando de padrão, quando nós estamos falando de cânon das Escrituras, nós estamos lidando com uma forma de medir, tá? Então é isso que eu quero que você comece acompanhando junto comigo aí, a questão da definição do cânon da Bíblia. Ou seja, nós temos 39 livros nas Escrituras hebraicas e temos 27 livros nas Escrituras gregas. Isso aqui é muito legal para você aprender, tá? Quando as Escrituras hebraicas elas estavam sendo produzidas, então nós tínhamos também outros livros sendo produzidos, principalmente no período que nós chamamos de período interbíblico. Então eu faço aqui uma pausa para que você possa compreender, né? Período interbíblico é o período que vai desde o último livro de Malaquias até a chegada do Senhor Jesus. São aproximadamente 400 anos que nós consideramos os 400 anos de silêncio, onde Deus não fez inspiração de nenhum livro. Portanto, o último livro que Deus havia inspirado era o livro de Malaquias, tá? Aproximadamente 400 anos antes. Então, esse é o período chamado período interbíblico. Bom, aí só para você poder ter uma noção legal acerca desse assunto do cânon, eu vou dar aqui algumas dicas para você, que você depois pode procurar. Eu vou dar algumas palavras-chave, tá, para que você possa procurar depois e se informar, né? Bom,
Todo mundo sabe que o Antigo Testamento ele é a primeira das duas seções que nós temos nas Escrituras, onde compreende o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, e nós temos o Novo Testamento, que compreende de Mateus até Apocalipse. Tá? O Antigo Testamento também é conhecido pelos judeus, né, como Tanakh, inclui os livros do Tanakh, né, que são chamados os livros protocanônicos. O que é isso? Né? São livros que são aceitos pela igreja, são os primeiros livros aceitos pela igreja cristã e também aceitos pelo judaísmo, pelo farisaísmo, que são os 39. Então, são protocanônicos. Depois nós temos também os livros deuterocanônicos. Né? Essa palavra deuterocanônicos significa um segundo cânone, né? Ou seja, são livros que são de uma segunda linha, tá? E eles vão aparecer nas Bíblias católicas. Aí daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso com vocês. Eu só estou dando uma prévia para que você possa compreender tudo que nós vamos tratar daqui a pouco, tá? O problema dos livros deuterocanônicos e protocanônicos, ele começa a se tornar um pouco mais acirrado a partir do Concílio de Florença. E nós vamos ter um auge, né, dessa discussão no Concílio de Trento. O que acontece? A discussão era, será que aqueles 7 livros, quais eram os 7 livros? Os livros de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, né, com adição a Daniel. Será que esses livros fazem parte do texto inspirado por Deus ou não fazem parte do texto inspirado por Deus? Né? Então, isso aqui é muito legal quando a gente começa a compreender. Então, por exemplo, havia dúvidas sobre esses livros. Jesus e seus apóstolos nunca citaram passagens desses livros, o que já desqualifica-os. Porém, nós temos, lá no ano 90, 91, nós temos o Concílio de Jâmina, que é um concílio rabínico e farisaico. E esse concílio, ele ratifica exatamente os 39 livros da Bíblia, tá? Hebraica, como sendo livros inspirados por Deus. Então, aqueles 7 livros que eu acabei de citar, no Concílio de Jâmina, em 90, 91, eles não foram aceitos como livros inspirados por Deus pelos próprios judeus, tá? Então, quais são os livros? De novo, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Significa isso que nós devemos desprezá-los? Não. Tem muita coisa boa nesses livros. Eu recomendo que você compre uma Bíblia católica e dê uma olhadinha depois. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante, tá? Depois nós vamos entender que o Concílio de Roma ratifica esses livros e posteriormente o Concílio de Jâmina e posteriormente no Concílio de Roma em 382, né, esses livros também são considerados canônicos, tá legal? Também fechando sua canonicidade lá no Concílio de Cartago. O Concílio de Cartago em 397, se você se lembrar bem, é o concílio que vai fazer com que os livros do Novo Testamento também sejam aceitos como palavra de Deus, tá legal? Então essa é a história aí para você poder ter uma ideia melhor. Ancião, qual é a palavra-chave que eu devo procurar? Porque a partir daqui eu vou trabalhar sempre com vocês com palavra-chave, porque eu não consigo absorver tudo, eu não consigo também passar tudo para vocês. Então eu vou passando também as palavras-chave. Então, por exemplo, você pode procurar, não é? Aí no São Google, você pode procurar cânon do Novo Testamento, cânon do Antigo Testamento, tá? Tudo que eu estou falando você vai ver aí no Google,
tá com referências, com tudo bonitinho. Então você vai poder compreender isso, e isso aí vai ser muito legal para você, tá bom? Bom, então agora vamos definir um pouquinho o significado do cânon do Novo Testamento. É isso que a gente precisa compreender. A palavra cânon, você já viu, conforme eu disse aí, é uma palavra grega que significa literalmente uma reta ou uma régua para medir. Ou seja, para esses livros estarem dentro da Bíblia, era necessário que eles tivessem um padrão a ser seguido. Tinha que ter um padrão. Não podia ser assim, meia boca, não podia ser mais ou menos. Então guarde bem na sua mente essa palavra cânon, que significa vara reta de medir. Ou, como eu comecei aqui a nossa introdução, é um padrão, tá, para você poder considerar. Ou seja, tinha que ter um padrão, né, para você poder dizer se esses livros são inspirados por Deus ou não. Senão, você não pode falar isso. Legal? Então, isso aqui é muito legal de você compreender. Vamos prosseguindo aí, falando um pouquinho mais sobre o cânon da Bíblia. O padrão, uma reta, não é? Deixa eu só dar uma fala aqui para vocês. Por exemplo, 1 metro no Brasil. Quanto vale nos Estados Unidos? Você vai dizer assim, poxa, ancião. Aí é igual você me perguntar quanto pesa 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Você vai dizer, os dois são 1 quilo. Talvez a quantidade ela seja diferente. 1 quilo de chumbo é um pouquinho. 1 quilo de algodão é muito algodão. Mas os dois pesam 1 quilo. Isso significa o quê? Que o cânon do quilo, ele é padrão, tanto para o chumbo quanto para o algodão. Embora a quantidade esteja divergindo. Mas 1 quilo aqui é 1 quilo nos Estados Unidos, é 1 quilo na Áustria, é 1 quilo em qualquer lugar do mundo. 1 quilo nunca vai deixar de ser 1 quilo. Assim também é a questão dos livros da Bíblia. Foi desenvolvida uma norma, foi desenvolvido um padrão para poder medir isso. E é isso que é legal que você compreenda. Então, no sentido religioso, o cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma. Tá? Então, vejam só que interessante. 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. Qual é a norma? 1 quilo. Acabou. Se vai pesar numa balança ou se vai pesar numa balança de estrada, não importa. O que importa é que vai dar 1 quilo. Tá? Então, nós temos aí a norma ou a padronização para os livros do Antigo Testamento e também temos a padronização para os livros do Novo Testamento. É muito importante que você entenda isso. Então, tem que ter uma padronização. Aplicada às Escrituras, então o cânon é a coleção dos livros divinamente inspirados por Deus e assim chamados livros canônicos. Eu comecei falando aqui nessa aula sobre livros deuterocanônicos, livros protocanônicos e agora livros canônicos. Os livros canônicos são os mesmos livros protocanônicos. Proto, né, vem de primeiro, então são os primeiros livros reconhecidos tanto pelos judeus que tinham domínio da palavra de Deus e posteriormente pela igreja cristã, conhecida como Igreja Católica no quarto século, tá bom? E depois nós temos os livros deuterocanônicos, que significa um segundo cânon ou livros de segunda linha, tá bom? Então nós temos aí os livros canônicos. Se você me pergunta assim, então quais são os livros canônicos? São os 66 livros da Bíblia. E você vai entender como é que isso se deu, tá? Até o final dessa aula ou nas próximas. Fica tranquilo que você vai entender tudo. Não é que alguém chegou e falou, esse livro aqui vai ser canônico e esse não vai. Não é assim. Existem testes de canonicidade, testes de padrão. Qual é o teste para você saber se 1 quilo verdadeiramente é 1 quilo? Você vai dizer, é uma balança. Então, qual é o teste para saber se o livro ele é inspirado ou não? São os testes de canonicidade, tá bom? Então, isso é muito importante que você saiba e guarde bem
na sua mente. Aí logo a gente vai começar a compreender tudo. Então, o termo cânon, ele ajuda a estabelecer uma distinção entre os livros que foram divinamente inspirados, né? Ou seja, os canônicos, e os livros que não são canônicos, que são deuterocanônicos ou até mesmo apócrifos. Lembrando que a palavra apócrifos significa oculto. Muitas vezes o pessoal faz um pouquinho de confusão, né? Mas essa palavra apócrifo ou deuterocanônico, praticamente, embora não tenha o mesmo significado, referem-se às mesmas coisas. São livros que não fazem parte do texto bíblico, tá? Deuterocanônicos, porque é um segundo cânon, e apócrifos são livros ocultos, tá bom? Então, e ainda nós temos uma outra expressão que define os dois, também conhecida como livros pseudepígrafos, falsos escritores ou falsa escrita. Então, dentro desse universo aí, a gente precisa separar quem é quem, tá bom? Mas, basicamente, se você encontrar um pseudepígrafo, normalmente ele é apócrifo, e se você encontrar um deuterocanônico, ele também vai ser apócrifo ou pseudepígrafo, tá? Então, aí as relações, elas acabam se misturando um pouco. Mas apenas para que você saiba dessa informação que é importante para você, tá bom? Então, tá aí o termo cânon da Bíblia, conforme você pode ver. Conforme nós já explicamos, o cânon da Bíblia ele é estabelecido, né, lá no Concílio de Jâmina, o Antigo Testamento, tá? Agora nós vamos ver uma sequência gradual do cânon do Antigo Testamento. Eu quero que você preste bastante atenção aqui para que nós possamos compreender essa questão de cânon. Parece difícil, mas não é nada difícil. Por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco cerca de 1491 a.C. Deixa eu dar uma explicação para você, uma explicação razoável, para você poder compreender, porque tem muita gente que tem dificuldade nisso ainda. 1491 a.C. Isso corresponde a quantos anos desde a criação? Então vamos lá. Muita gente ainda confunde o antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, olha só que legal isso. Segundo a história, o homem foi criado no ano 4004, tá? 4004, chamado a Era Mosaica, ou antes da Era Cristã, ou antes de Cristo. Então, qual é a conta que você tem que fazer? Você tem que fazer a seguinte conta. 4004, ponto de partida, menos 1491. Então, a Bíblia começou a ser escrita quando? Aproximadamente, eu vou fazer uma conta aqui por baixo, tá? Eu vou arredondar ali para 1500, tá? Vou arredondar para 1500 aqui e vou arredondar 4004 para 4000, só para a gente poder fazer uma conta rapidinho. Então, 4000 menos 1500 significa que, desde a criação do homem até Moisés começar a escrever a Bíblia no deserto, se passaram 2500 anos. Então não havia Bíblia, não havia escritura de Deus nos primeiros 2500 anos de história. Tá legal? Deu para você entender por quê, né? 2500 anos? 4000 começa a contagem decrescente. E 1500, né? Então você tem que pegar assim, ó, 4000, 3.500, 3.000, 2.500, né? E assim você vai caindo, até você chega em 1500 a.C. Aí você começa a ter Moisés escrevendo a Bíblia. Então, o que é que significa isso? Que a Bíblia começou a ser escrita 1500 anos antes de Jesus, ok? Ou 2500 anos, né, depois da criação do homem, tá legal? Então Moisés é o primeiro escritor da Bíblia, é ele que começa com o Pentateuco, tá legal? Que compreende os livros de Gênesis, Êxodo, Números,
Levítico e Deuteronômio, tá bom? Então Moisés começa a escrever esses livros por volta do ano de 1500 antes de Jesus, ou seja, 1500 anos antes de Jesus nascer. Depois que Moisés morreu, nós temos o sucessor de Moisés, que é Josué, que vai escrever o livro de Josué, né? Ou seja, ele vai escrever todas as vitórias, as batalhas, as derrotas da nação de Israel, né? Inspirado também pelo Espírito Santo de Deus. Então presta atenção junto comigo. Nós já temos 5 livros escritos por Moisés e nós temos um livro aqui escrito por Josué. Então, será que nós precisamos ter dúvida desse assunto? Claro que não. Não, nenhuma. Porque, veja, só aí nós já temos 6 livros que foram escritos por 2 homens aprovados por Deus, né? Só aí nós já temos 2 livros escritos. 2 não, 6 livros, né? Então, agora nós temos, depois disso, o livro dos Juízes, né? Dos Juízes para frente, né? Que aí a gente vai também falar um pouquinho sobre esses escritores. Todos eles eram profetas, todos eles eram inspirados por Deus. Então nós temos aí o livro de Juízes, o livro de 1 de Samuel, 2 Samuel, e nós temos como escritores, né, ou como escritor, o próprio profeta Samuel, tá? O próprio profeta Samuel. Então veja, então nós já temos aqui, né? Então nós já temos aqui o livro de o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, só pegando a Bíblia aqui para mim poder ir trabalhando com vocês livro a livro. Aí depois nós temos o livro de Juízes, tá? Nós temos o livro de Samuel, nós temos o livro de Ruth, tá legal? Que também é atribuído ao profeta Samuel, tá? Então nós temos aqui mais 4 livros que são livros canônicos. Por que eles são livros canônicos? São livros canônicos porque, conforme você pode perceber, todos esses livros foram escritos por profetas, conforme nós acabamos de citar, tá? Então, Moisés, Josué e depois o profeta Samuel, tá? Então, agora, depois nós vamos continuar, né, com a escritura dos livros da Bíblia, tá? Só para você poder compreender um pouquinho mais e para você entender como que esse cânone ou cânon foi se formando, né? Depois nós temos outros profetas, né? Diz aqui na introdução da Bíblia com referências o seguinte: a Septuaginta e as traduções do Antigo Testamento que seguiram dividiram o livro de Samuel e Reis em 4 livros. Esses livros foram divididos pela primeira vez na Bíblia hebraica em uma adição que foi publicada em 1517 d.C. O primeiro e o segundo Reis narram a história do povo judeu desde a morte de Davi até o cativeiro de Babilônia. E aí ele vai trazer, então, a história desses 2 livros, também sendo escritas pelos santos profetas de Deus. Depois nós vamos ter os livros dos profetas, né? Aqui Isaías está representando os profetas, tá? Que vem posteriormente, logo depois, né? Um pouquinho, vamos dizer aí, nós temos um profeta, né? Que fala muito com os reis, né? É o profeta Isaías. Nós temos o profeta Gade e também o profeta Natã. Nós temos, na época do reinado de Israel dividido, nós temos o profeta Elias, nós temos o profeta Eliseu. Todos esses foram homens importantes, tá? Em participar, em deixar a sua participação dentro das Escrituras, quer escrita, quer pela sua história ou quer falada. Depois, um profeta importante que nós temos aí, conforme eu acabei de citar, é o profeta Isaías, né? O profeta Isaías,
ele está aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Tá legal? E no ano 726, os salmos já eram cantados, conforme nós podemos ver a descrição no livro das Crônicas. Se você parar para prestar atenção um pouquinho, o rei Davi, né, o pai de Salomão, ele está localizado aproximadamente dentro do período entre 900 e 1000 a.C., Salomão também. E assim nós temos os salmos escritos por Davi, cantados, tá? Aproximadamente 300 anos depois, indicando então a escrita do livro das Crônicas. Tá legal? Então isso é muito legal de você ver mais ou menos uma corrente do tempo, né? Nós não conseguimos falar em precisão absoluta de data, porque é complicado, mas nós conseguimos mais ou menos manter dentro de uma linha cronológica. Depois nós temos o profeta Jeremias, que também é outro profeta importante. Vejam, pessoal, eu estou tratando aqui dos profetas mais importantes, porque, por exemplo, se nós pegarmos o tempo do profeta Isaías, nós vamos ter vários outros profetas. Temos o profeta Miqueias, temos vários profetas envolvidos. Agora, aqui na época do profeta Jeremias, por exemplo, nós temos o profeta Jeremias, temos o profeta Ezequiel, temos o profeta Daniel, tem vários profetas. A gente está pegando aqui mais ou menos os principais para você se situar dentro da corrente do tempo. Tá? Então, o profeta Jeremias, ele tem mais ou menos aí a sua chamada no ano 626, lembrando que esses números nunca são tão precisos quanto nós gostaríamos, né? Tem uma diferençazinha aí. E o profeta Jeremias, ele é o profeta que é chamado de profeta chorão, porque o Jeremias ele é muito nacionalista. O Jeremias ele gosta muito de Jerusalém. O Jeremias escreve as Lamentações, né? E o Jeremias ele ficou, né? Enquanto Daniel e Ezequiel foram para o exílio, Jeremias ficou em Jerusalém, viu o templo ser queimado, Jeremias viu, sabe, tudo que o povo sofreu. Então, o Jeremias, ele é um profeta também de destaque, é um profeta importante para a gente, e ele está localizado mais ou menos aí no ano 626, e ele vai trabalhar até o ano 587, né? Mais ou menos quando o templo é destruído. Depois nós temos um outro personagem importante, talvez esse você nunca ouviu falar, que é o sacerdote Ilquias, né? Que ele praticamente é o mentor do rei Josias, né? É ele quem encontra o livro da lei, que está registrado lá no livro de 2 dos Reis, né? É ele quem encontra o livro da lei, é ele que leva para Josias, né? O rei Josias promove uma restauração da adoração verdadeira a partir do encontro do livro da lei, né? O sacerdote Ilquias, a profetisa Uda e assim por diante. Tá bom? Então, tá aí também uma outra particularidade muito importante para você compreender, né, a sequência dos livros do Antigo Testamento. E aí depois que nós temos isso, nós temos aí, ó, o profeta Daniel, né, que é contemporâneo do profeta Jeremias, porém vai fazer a sua escrita um pouquinho mais tarde. O profeta, enquanto Jeremias está em Jerusalém, né, brigando lá com Pazur, com o falso profeta Ananias e com aquela galera toda, o Daniel está em Babilônia, escrevendo, né, e sendo um dos consultores. Daniel, ele virou chefe dos bruxos, virou chefe dos magos, né, pelo menos é assim que a Bíblia diz, né? Se alguém vai querer aceitar ou não, isso não é problema meu, é assim que a Bíblia diz. Ele virou chefe dos magos, né, que eram os bruxos babilônicos, os astrólogos babilônicos, e ele estava lá, mas ele era um adorador de Jeová, né? O fato dele ser chefe desse pessoal não influenciava ele. Aquilo que eu sempre tenho ensinado para vocês, que a salvação, ela sempre vai ser individual, a relação com Deus sempre vai ser individual. Então o profeta Daniel estava lá. Poxa, Anselmo, eu não sabia disso. Então você pega o livro de Daniel, capítulo 5, e dá uma olhadinha. Você leia lá Daniel, capítulo 5. Você vai ver que Daniel ele era o chefe daquela galera todinha que estava lá na Babilônia. Tá bom? E o Daniel não tinha preconceito, né? Quem eram eles, tal, quem deixava de ser. Então, Daniel estava muito tranquilo em relação a isso.
Bom, então nós temos o profeta Daniel, né? Já dentro do período do exílio, nessa ocasião que Daniel está lá, os judeus já estão. Eu lembro a vocês que nós tivemos 3 deportações, né? Aproximadamente. A primeira deportação começa em 609, quando Nabopolassar coloca lá o Jeoiaquim, né, filho de Josias, como rei, né? Depois nós temos a segunda deportação em 597 e a última deportação nós temos em 587, né, quando os judeus fazem novamente uma revolta e a Babilônia vai lá, queima o templo e tal, que dá 586, 587, tá bom? Bom, e depois nós temos, depois disso daí, dentro dessa mesma linha do tempo, o profeta Ageu. O profeta Zacarias, não é? Está todo mundo mais ou menos contemporâneo. O profeta Ageu, o profeta Zacarias, o profeta Malaquias, todos eles estão contemporâneos dentro mais ou menos da mesma época, tá? Então aí agora esses são os profetas chamados restauracionistas. Eles vão começar a pregar a restauração do templo judaico, tá legal? Então o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, tá bom? São os profetas que trazem a palavra de juízo da parte de Deus para aquela nação. Bom, conforme você pode perceber aí, nós já caminhamos em quase 4.000 anos de história, não é? Trazendo para você aí mais ou menos a linha do tempo, não é? Para que você possa conhecer. Não dá para a gente falar tudo isso sem falar de Esdras, que também está vivendo dentro do mesmo período do profeta Malaquias, né? São eles que retornam do exílio da Babilônia, o Esdras, o Neemias, o Zorobabel, são aqueles que participam na reconstrução de Jerusalém, né? Se você ler, por exemplo, o livro de Esdras, você tem que ler o livro de Esdras em paralelo com o livro de Zacarias, ler o livro de Esdras em paralelo com o livro de Ageu e com o livro de Neemias, para que você possa entender, então, todo o contexto histórico. Poxa, Anselmo, por que não colocaram uns livros assim tão perto uns dos outros? Bom, nós temos Bíblias em ordem cronológica. Então, por exemplo, se você quer compreender um pouquinho mais, você tem dificuldade de se situar na linha do tempo, você pode comprar uma Bíblia em ordem cronológica. Exatamente esse é o nome. Bíblia em ordem cronológica. Depois, conforme vai se passando o tempo, nós entramos no período que nós chamamos de período interbíblico, ou o tempo do silêncio. Qual tempo é esse, ancião? É o tempo depois do profeta Malaquias, tá? Depois do profeta Malaquias, até Jesus, se passam aproximadamente 400 anos. E nesses 400 anos, Jeová Deus não ficou dando profecia para ninguém, não ficou falando com ninguém, tá? E então esse período é chamado tempo do silêncio. E durante esse período foram escritos alguns livros que nós consideramos como apócrifos, como por exemplo, o livro dos Macabeus, né? Que ele vai, e eu acho que é legal você adquirir uma Bíblia que tenha os 7 livros apócrifos, para você ler, para você compreender. Então, 1º e 2º Macabeus, por exemplo, são livros que retratam a revolta do povo judeu, tá? Contra o Antíoco Epifanes, que você vai compreender um pouquinho mais, inclusive, naquele livro que eu lancei, O Tempo do Fim, né, onde você vai ver sobre as 70 semanas de Daniel. Ali eu explico tudo isso daí, mostro a questão do Antíoco Epifanes, falo um pouquinho da revolta dos Macabeus. Então, esse período ele está aproximadamente entre o ano 160 ao ano 170 antes de Jesus, tá? Só que, um pouco antes disso, nós temos já a tradução da Septuaginta, ou Septuaginta, como você queira chamar. Eu quero sempre lembrar que nunca é errado você ler as palavras de outros idiomas da maneira como são escritas. Essa é uma das primeiras regras que eu aprendi quando comecei a estudar o inglês lá na 5ª série do pré-primário. Você pode ler do jeito que está escrito. Então tem alguns que gostam de se mostrar muito sabidos e dizem, ele errou, é Septuaginta. Não, você pode ler tanto Septuaginta quanto Septuaginta, tá? Então depende aí
da sua formação acadêmica, tá legal? Mas como eu falo para o povo e para o povo comum, eu vou ler Septuaginta. Então a Septuaginta, por volta do ano 285 a.C., ela começa a ser traduzida. Por que ela tem esse nome, Septuaginta? Ela tem esse nome porque, segundo a tradição, foram 72 sábios judeus que traduziram essa Bíblia para o grego, tá legal? Então, ela ficou mundialmente conhecida como Septuaginta. Então, aproximadamente 280 anos antes de Jesus vir à Terra, a Septuaginta estava sendo traduzida por esses sábios judeus, tá legal? E aí, o que é que a gente consegue compreender? Todos os livros da Septuaginta eram os 39. Eram os 39 que nós conhecemos hoje. E conforme eu disse, o reconhecimento oficial, embora já tivesse sido usado por Jesus e pelos seus apóstolos, se deu no concílio realizado em 90-91, chamado Concílio de Jâmina, tá? Que hoje é a atual Jope, lá em Israel. Ali, os rabinos judeus, que eram os detentores da palavra de Deus, eles aceitaram, né, conforme a sua tradição, os 39 livros apenas. Só os 39 livros. Como sendo livros do Antigo Testamento. Então, aqueles livros que eu citei, como, por exemplo, Tobias, não é? 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Adição a Daniel, né? Sabedoria. Então, eles rejeitaram todos esses livros. Por que eles rejeitaram esses livros, ancião? Eles rejeitaram todos esses livros porque a Bíblia, conforme eu já expliquei, ela é uma colcha de retalhos. Então, ela precisa casar, né, entre ela própria. A própria Bíblia se explica. E esses livros, eles trazem informações que mostram que não foi o Espírito Santo de Deus quem inspirou. Tem livros, por exemplo, estes, que mostram, como é o caso do livro de Tobias, que mostra a questão da magia. Não é? A Bíblia não aprova a magia. Nós temos, por exemplo, lá no livro da Sabedoria ou do Eclesiástico, nós temos lá a ideia que trouxe a Igreja Católica, que fez a Igreja Católica trazer esses livros para a Bíblia no Concílio de Trento, como, por exemplo, a questão da missa do sétimo dia, não é? A oração pelos mortos, e assim por diante. Nada disso é corroborado nos outros 39 livros da Bíblia. Sendo assim, os judeus, que eram os detentores da palavra de Deus, no Concílio de Jâmina, eles ratificam a Bíblia como único livro, com os seus 39 livros, tá? E esses 39 livros são aceitos tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Protestante, tá bom? Então é isso daí. Que bom estarmos juntos então, que ótimo que você pôde compreender. É mais uma aula pela Bíblia. Você está gostando das nossas aulas? Nossas aulas são gratuitas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os módulos, para quem é membro, estarão disponíveis, tá? Então você, assim, eu me tornei membro, tem aí o sistema de você se tornar membro e você recebe o módulo, tá? Eu acho que você paga um pouquinho por mês, não é? É uma colaboração que você faz. E você recebe os módulos. Então eu já estou começando a expedir os módulos. Então quem é membro e quer ter os módulos, quer ter tudo isso que a gente está falando aqui por escrito, isso aqui é um curso sério. Você entendeu? E os membros poderão ter o seu certificado reconhecido como teólogos ao final do curso, tá, pessoal? Então você que deseja aí ser membro, ter direito ao seu certificado, ter direito às apostilas, então você manda para mim a palavra apostila, tá bom? Você que já é membro aí, manda para mim a palavra apostila. Aliás, eu mandei essa semana as primeiras apostilas para a nossa irmã Nilza, lá de São Paulo. Então, você que está começando agora, poxa, eu queria tanto ter
um material que o ancião trata, tal. Então você pode simplesmente entrar aí no nosso WhatsApp 19 989 905 206, 19 989 905 206, e aí você vai mandar para mim a palavra apostila, se você já se tornou um membro do canal, tá bom? Os membros terão direito às apostilas e terão direito também ao certificado de conclusão de curso quando nós terminarmos, tá bom? Então ficamos assim. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, quero lembrar que amanhã, em nome de Jesus, às 9h30, nós estaremos ao vivo com vocês na nossa reunião cristã. Eu também quero lembrar que o Pela Bíblia de amanhã é ao vivo. Entre 8 e 8h30 eu estou entrando ao vivo com o Pela Bíblia, tá bom? Então, todos nós, amanhã, juntos. Depois da reunião cristã, teremos alguns louvores e em seguida eu prego a palavra de Deus. Lembrando que a nossa reunião ela está tendo o seu tempo reduzido por conta das normas da Covid-19. Tá legal? Então não perca, comece lá. Não considere os louvores como algo de somenos importância. Não faça isso. Os louvores são cuidadosamente escolhidos para ajudar você a conhecer letras cristocêntricas e teocêntricas que ajudam você a conhecer um pouquinho mais a Deus. E depois a gente entra com a pregação da palavra, aproximadamente às 10 horas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não viu Pela Bíblia de hoje, veja. Eu tenho certeza que ele vai ser uma verdadeira bênção na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a todos, estejam na graça e na paz de nosso Senhor e